A vida é feita de ciclos. Assim como mudam as estações do ano, também mudam as fases da nossa vida. A nossa, em particular, entrou em uma fase muito especial, com a qual já sonhávamos há bastante tempo. Nossa primeira temporada velejando pela Holanda nos levou a vários lugares belíssimos e cheios de história. Nessa primeira temporada não vivíamos a bordo, e na verdade o plano inicial nem era esse. Mas se teve algo que essa pandemia ensinou a todos, é que planos são uma mera visão otimista do futuro e que eles nem sempre se convertem em realidade. Nesse verão, a pequena vila de Enkenhausen foi o nosso porto. Escolhemos a marina Balshaven pela facilidade de chegar lá através de transporte público. Enkenhausen é uma pequena vila holandesa que possui muita história. Os primeiros assentamentos dessa vila datam da Era do Bronze, entre 1575 e 1200 a.C. Devido à excelente infraestrutura náutica e a um centro histórico muito conservado, essa cidade se converteu em um importante centro turístico e um popular destino de verão por aqui. Essa vila fica às margens de um lago chamado IJsselmeer, um local bastante popular para a prática da vela, com belíssimas ancoragens e diversas cidades que valem a pena visitar. Aproveitamos bastante os longos dias de verão por aqui. Contudo, com o fim da temporada se aproximando, a vida e suas reviravoltas nos obrigaram a mudar nossos planos. Decidimos antecipar nossa mudança para o mar e com isso nos vimos obrigados a mudar de marina. Acompanhe nossos vídeos no YouTube. E se quiser nos ajudar a continuar produzindo, considere tornar-se um apoiador. Esse aqui que é o real problema do inverno no veleiro, a condensação. Tu acorda, tá sempre tudo molhadinho assim, uma das coisas que é boa fazer, né, é secar. E também secar a água do porão, né? Porque senão fica aquele ciclo. A água condensa, escorre pro porão, evapora e fica só se acumulando aqui dentro. Então, pelo menos secar assim um pouquinho e secar também o porão ajuda bastante a manter o barco seco. Mas isso aqui é normal, não tem que fazer mesmo com o aquecimento ligado, sempre condensa, né? Porque a temperatura cai muito rápido na parte da noite. Não, a gente não tá afundando. Isso aqui é a água da condensação, né? Que como tem vapor de água no ar, ele encosta no casco e nas espias e toda a superfície do barco que está gelada e condensa e começa a escorrer, né? E vem parar tudo aqui no porão. A gente costuma deixar esses pedacinhos aqui de papel absorvente que ajudam a absorver a água no início, mas inevitavelmente depois de uma semana mais ou menos aqui é a quantidade de água que tem e daí a gente precisa secar tudo. E isso também é uma coisa bem importante para manter o barco seco, né? E até para evitar a osmose, porque muito da osmose que a gente vê em barcos, ela acontece por causa de umidade no interior. Então esse é um cuidado que tem que ter, principalmente se tu mora a bordo no inverno em um lugar gelado como a Holanda. Essa daqui é a unidade de controle do planar. Atualmente está setado aqui para ele monitorar a temperatura da cabine. Então essa unidade ela tem um sensor de temperatura e aqui a gente consegue regular, né? No momento está 15 graus e a gente consegue aumentar a potência. Então ele vai perseguir essa temperatura que a gente setou, acelerando o intake, né? E também a vazão de ar aqui para dentro da cabine. Outra opção de configuração que a gente tem nesse aquecedor, segurando esse botão, é que tu pode selecionar um sensor secundário. Então, por exemplo, a gente poderia ter um segundo sensor dentro da cabine, de polpa, por exemplo, e dizer assim, ó, regula a temperatura pela cabine e não mais aqui pelo sensor da unidade. Tu tem a opção também de selecionar por potência, onde tu consegue ajustar a potência do aquecimento. E também ele te dá uma interface de monitoramento, então tu consegue ver qual é a temperatura na unidade, atualmente 15, e também atualmente 23, e também a temperatura no sensor da unidade de controle, que é 15 nesse momento. Então essa é a unidade PU 73, se eu não me engano. 27. O
Planar é uma marca bastante respeitada, é um aquecedor utilizado por caminhoneiros russos, né? Então eles precisam ter essa redundância, mesmo que o motor do caminhão porventura pare de funcionar, o aquecedor ele vai continuar funcionando. Ele é um pouco barulhento, mas nem tanto quanto as versões mais baratas disponíveis, como as versões chinesas. E por uma questão de isolar melhor esse ruído e também por pouca opção em termos de onde instalar esse aquecedor, a gente optou por instalar ele dentro do paiol, que a gente tem acesso pelo cockpit, e em questão do suprimento de combustível, ao invés de utilizar a conexão do suprimento do aquecedor diretamente no tanque do veleiro, nós optamos por utilizar o tanque que acompanha ele, que armazena por volta de 8 litros de diesel. Então, a cada 2, 3 dias, a gente precisa estar reabastecendo esse pequeno tanque. Vou mostrar para vocês agora o tanto de ruído que ele faz. Obviamente, dentro do barco, tu não escuta tão alto assim. Atualmente, nós temos 4 saídas de ar, uma em cada cabine e 2 no nosso salão e galley. Ele não é complicado de instalar, a parte mais delicada foi essa perfuração do costado para o cano de escapamento. Bom, chegou mais uma encomenda nossa aqui. Essa demorou bastante desde que a gente comprou para chegar. A gente pediu logo que chegou a tempestade Darcy, um pouco antes. Na verdade, um dia antes de entrar o frio com força, a gente fez uma encomenda, porque a gente percebeu que o nosso sistema de aquecimento ele não estava redondinho do jeito que a gente gostaria, ele não estava distribuindo bem o ar entre as cabines. A gente tinha colocado já na saída dele um T, então quer dizer que eu estava jogando para minha cabine de popa e para frente do barco exatamente a mesma quantidade de calor. O problema é que a cabine de trás ela é bem menor e a cabine da frente muito maior. Então essa distribuição, quando a gente setava uma temperatura assim para deixar o barco, vamos dizer, a 20 graus, na cabine da frente não esquentava tudo que a gente gostaria e na cabine de popa ficava uma sauna. Então a gente adquiriu uma peça para estar dando uma ajustada na nossa distribuição do ar quente, e para não pagar a encomenda a gente já aproveitou e pegou um galão extra de parafina. Eu também comprei uma pecinha que eu preciso aqui para estar ajustando uma questão elétrica dentro do barco. Bom, solta na minha cara, mas melhor na cara do que na câmera. Só para mostrar aqui o que a gente recebeu. A gente recebeu 2 galões de parafina. É bom, a gente não sabe quanto mais de frio a gente tem por aí, então é sempre bom ter um pouco mais em reserva. E o mais importante é essa peça aqui que a gente estava aguardando. Isso aqui é um duto para o nosso sistema de calefação. A gente percebeu que a gente não estava com o sistema redondinho do jeito que a gente gostaria. Quando a gente instalou o sistema da saída do aquecedor, eu vou mostrar ali depois para vocês, a gente tem uma mangueira de 100 que tem uma redução para um T de 90. E o T, ele basicamente manda metade do ar quente para um lado, para uma extremidade, e a outra metade para outra. O que acontece pra gente aqui é que a nossa cabine de popa ela é bem menor do que a parte da frente do barco, que seria a nossa galeria e mais a cama de proa. Então, quando a gente setava uma temperatura mais alta, por exemplo, uns 20 graus, o que acontecia é que a cabine de popa ficava muito quente, parecia realmente uma sauna, e a frente do barco muitas vezes demorava muito para chegar na temperatura que a gente gostaria que chegasse. Então o que a gente fez? A gente comprou essa peça aqui, que é um Y, né? E ele é 90, 90, 60. Então a minha ideia para ajustar o nosso sistema é usar a saída de 60 para a nossa cabine de popa e a outra saída de 90 para a proa do barco, pegando a galeria e a cama de V da proa, né? Bom, aqui está um pouco mais bagunçado do que de costume. Mas essa é a realidade de morar em um veleiro, né? Tá sempre movendo as coisas de lugar e às vezes tu acaba deixando uma baguncinha para trás. Então aqui é o tanque que eu comentei para vocês, né? Que a gente tem separado, porque o nosso tanque de diesel ele fica aqui, ó, embaixo dessa bagunça. Então a gente tem bastante diesel, mas a gente preferiu ter um tanque separado para o aquecedor, até para não mexer no sistema de diesel que alimenta o motor. E ali já está instaladinha a peça que eu mostrei para vocês, né, o Y. E realmente resolveu o nosso problema com o aquecimento. Agora a gente seta uma temperatura à frente do barco, aquece até que parelho com a cabine de popa, né? E isso que vocês estão vendo ali é exatamente onde eu coloquei a peça. E eu acabei usando uma fita de alumínio
porque essas peças plásticas elas perdem muito calor e elas não são preparadas, na verdade, para manter a temperatura como as mangueiras. E até eu consegui com um vizinho nosso aqui, que ele tinha sobrando esse material que é isolante, né? Então, isso o que está fazendo ali? Está evitando com que os dutos percam calor para o ambiente, porque eu quero esse calor lá dentro do barco e não aqui, né? Aqui eu já consigo um pouco de calor só pelo funcionamento da unidade. E aqui também é o cano de escapamento, né? Bem isolado também, com fibra de vidro e esse revestimento térmico, que é de alumínio. E isso aqui é onde sai lá no costado, que eu também mostrei aí no vídeo para vocês. Aí aqui embaixo, onde está a nossa unidade, e tem um detalhezinho da bomba ali, né? A bomba está na parede, como vocês podem ver, e ela tem que ter um ângulozinho. Ela não pode ficar para baixo, não, ela tem que ficar inclinada mais ou menos uns 30 graus, para que ele consiga alimentar o aquecedor sem problema. Então é isso aí, está ajustado o nosso sistema e está funcionando muito bem. E aí, conta pra gente o que você achou do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e considere se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.